Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alex Zatec falando e vamos dar continuidade aqui nessas videoaulas, beleza? Vamos falar agora um pouco sobre fonte. Eu estou aqui no meu computador, vou abrir aqui a raiz, a unidade C, vou na minha pasta ZAMP, vou aqui em HTDocs, onde está todas as nossas aplicações e nossa pasta de aula está aqui. Bom, vou abrir a pasta de aula, aqui eu vou dar, na barra de endereço, vou dar um comando chamado cmd para abrir o command, né, o command do DOS, do Windows, e vou digitar code espaço ponto e vou dar um enter para abrir o nosso VS Code na nossa aplicação, tá? Beleza? Então, também você pode abrir o VS Code pelo iniciar e ir na pasta e abrir a sua aplicação, beleza? Mas vamos lá, com a aplicação aqui carregando, vamos trabalhar agora um pouco sobre fontes. Vimos aqui vários recursos, agora vamos ver aqui a propriedade fonte, beleza? Que é uma das mais importantes, né, aqui da nossa aplicação, tá? Ela que vai dizer o estilo das nossas fontes, beleza? Bom, vamos lá. Nós temos aqui várias estilização aqui, inclusive eu vou apagar, tá? Todos esses aqui. Vamos dar uma iniciada aqui, tá bom? Vamos aqui. Temos divs aqui, tudo, podemos deixar div. Vamos tirar essa div, tá? Eu vou deixar só o parágrafo, por exemplo. Quero mostrar aqui agora só o parágrafo. Vou dar um Ctrl Z aqui, que eu apaguei tudo. E vou deixar um parágrafo aqui, beleza? Eu vou tirar essa ID também. Necessariamente eu não preciso identificar pelo ID. Pronto, eu vou colocar um texto menor aqui, beleza? Deixar um texto menor. E vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui com esse texto aqui, vamos trabalhar com a fonte, tá? Vou dar um salvar, vou abrir aqui o navegador e vou colocar localhost /aulas, desse jeito aqui, para abrir o nosso texto, tá bom? Então tá aqui o texto simples, sem estilização nenhuma, e vamos em frente. Ok, vamos lá. Se a gente quiser trabalhar com fonte, nós temos alguns recursos aqui, tá? Vou identificar a fonte pelo pelo parágrafo, tá bom? Então eu vou lá em estilização, vou abrir aqui o nosso seletor, né? Seletor P, vou abrir e fechar chaves e vou dar um enter que eu quero aqui. Colocar minha estilização aqui. Agora vamos trabalhar aqui com um recurso chamado fonte family, tá? Esse fonte family, ele quer dizer o seguinte, para toda a sua aplicação, inclusive o navegador, o VS Code já dá várias, como é que eu posso dizer assim, sugestões. Em uma delas eu posso trabalhar aqui, vou escolher essa aqui, o Verdana, tá? Desse jeito aqui mesmo. Você vai escolher 3 a 4 fontes que você deseja. O Verdana, o Geneva, Taom e o Sans Serif. Pode ser qualquer uma do seu agrado, tá bom? Sem problema nenhum. Então eu escolhi. Bom, o que vai acontecer aqui, ó? O navegador, na verdade, vou salvar aqui, tá? E vou abrir a nossa aplicação. Vou dar um atualizar. Você observe que ele mudou aqui a utilização da fonte. Bom, ele obedece, na verdade, com o Verdana, tá? Porque o Verdana, ele está com uma fonte principal, ele é a primeira, beleza? Se ele não achar, ou seja, se o seu Windows não tiver a Verdana instalada, ele vai para a próxima, tá? Se a Geneva não tiver instalada, ele vai para a próxima. Por exemplo, vamos apagar aqui essa Verdana e vamos deixar a Geneva, tá? E vou dar sempre salvar e vamos atualizar a nossa página aqui. Então ele mudou a fonte. Agora observe, será que foi essa Geneva? Vamos tirar essa aqui, vamos deixar a Taoma, né? Vou deixar aqui essa Taoma. E vou colocar até um outro, posso colocar aqui até um times, né? Posso colocar um times aqui, vírgula, beleza. Deixar esse times aqui. E agora eu vou salvar de novo e observe, ele não mudou. Por que ele não mudou, já que eu alterei a fonte? Porque ele não mudou para o Taoma? Porque ele já estava Taoma. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó, e vou explicar. Observe que ele ficou em branco. Significa que talvez ele não tenha achado essa fonte, tá? Então a primeira é Geneva, vou salvar de novo e vou atualizar. Então atualizou, não mudou. Porque ele pegou a segunda. Ele pegou essa segunda aqui, ó, tá? Agora vamos lá. Se eu colocar um times aqui, tá? Como primeira, antes do Taoma, né? Vou colocar um times aqui, outra fonte. E vou salvar e vou atualizar. Ele obedeceu. Se eu apagar o times agora, ele vai pegar o Taoma. Então observe aqui que ele pegou nessa ordem aqui, ó, tá? Ele pegou essa ordem aqui. Ele pegou a primeira fonte, que é a fonte principal, todo recurso, toda aplicação. Ele vai pegar para toda aplicação. Se você quiser mudar, nesse caso aqui ele está para aquele parágrafo, né? Então aqui, a primeira fonte, se ele não achar a primeira, ele vai para a segunda, se ele não achar a segunda e assim por diante, tá bom? Então é dessa forma que nós alteramos a fonte. Além disso, nós temos também outras propriedades de fonte, tá? E o que acontece aqui?
Vamos colocar aqui as fontes variantes, por exemplo. Vou dar um espaço maior para ficar mais definido. Bom, a primeira é normal, não vai acontecer nada, né? Tem aqui a fonte variantes normal, vamos atualizar, sempre atualiza, tá? Ele pegou, claro, a fonte diferente, mas não aconteceu nada, ele pegou só essa verdana aqui, tá bom? As variantes, porque das variantes nós temos a normal, como você viu. Agora observe bem para como está a sua aplicação. Size, letra maiúscula, there, aí vem has, be, there, tem aqui o seu texto aqui, tá? Quando eu coloco aqui a fonte variante, eu tiro de normal e coloco o small caps, ou seja, aqui já me sugeriu aqui, ó, observe o que vai acontecer, tá? Vou atualizar e observe que como ele pegou aqui, ó, colocou tudo em maiúsculo, tá bom? Então, se você observar aqui, ele pegou a primeira maiúscula aqui, colocou as fontes garrafais, né? Então ele pegou a capitalização e colocou small caps, ou seja, o small pequeno, né? E a capitalização pequena. Então essas variantes aqui, você pode ficar testando as suas variantes, tá bom? Além dessas variantes aqui, eu posso pegar, por exemplo, aqui, uma outra chamada weight, fonte weight, tá? Vamos ver como é que funciona o fonte weight aqui. Esse fonte weight, você pode ver o seguinte, nós temos o normal, você tem ali 100, 200 vários, você pode testar vários, tá? Nós temos o padrão, tá? Que é o zero, por exemplo, normal. E nós temos também o boulder. Eu quero mostrar para você o boulder aqui, ó. Bold, tá? É como se você fosse colocar um negrito para sua aplicação, tá? Então colocar o bold aqui, vamos atualizar. Lembra que eu tirei o outro small cap, ele vai mudar. Então ele colocou tudo em negrito, beleza? Bom, além dessa fonte weight, nós temos também, podemos utilizar a fonte style, tá? A fonte style, você pode pegar aqui, colocar assim, fonte style. E essa fonte style podemos utilizar, por exemplo, o itálico. Temos o normal, você pode usar o normal, sem problema, mas que não vai ser nenhum efeito, mas também temos o itálico, tá bom? Que é o itálico. Salva, sempre salva, tá? E atualiza. Então aqui agora vai tirar o bold, claro, sempre vai tirar o bold, e colocou ela levemente em itálico, beleza? Além dessa aqui, nós temos também o font size, né? Você já deve conhecer quem já está trabalhando um pouco com o font size. O font size, que é o tamanho, né? É o tamanho isso aqui, você pode escolher várias especificações. Você vê que tem aqui, ó, o larger, tem o small, que é o pequeno, small, o X larger, X small, então assim. E nós podemos também definir, por exemplo, com 50 pixels, né? Vamos salvar e vamos atualizar. Aqui nós estamos usando pixels, você vê o tamanho dela como ficou e podemos colocar o padrão dela aqui, que é o 16 pixels, tá? E aqui vamos atualizar e beleza, fomos por padrão que é 16 pixels. Agora uma observação, se atenta bem ao seguinte para esse font size. Segundo o órgão regulamentador, a W3C, inclusive vamos abrir aqui, ó, tá até pesquisando aqui, ó, a w3c.org, esse site mesmo aqui, ó, você pode abrir ele, até traduzir aqui, não achou? Não carregou? Deixa eu ver se ele carrega aqui. Ele tem as recomendações, né, de unidades relativas por questão de acessibilidade para as web, tá? E quando a gente faz acessibilidade, são aquelas pessoas, não carregou aqui, deixa eu ver aqui qual o caso. Deixa eu mandar pegar no Google aqui para ver se eu acho o site, se é W3C.org mesmo. Deixa eu ver aqui. W3C, pegou W, porque eu coloquei W3C, ele é W3. Então aqui você pode traduzir para português e verificar as recomendações a padrões e diretrizes. Tudo isso para acessibilidade. Se você olhar aqui, né, nós temos aqui uma cadeira de roda, então ele tem a padronização, né, a diretrizes para acessibilidade, tá? Ou seja, se você for realmente fazer um site voltado muito a isso, atento muito a isso, dá uma olhada nos padrões, nas diretrizes da W3C, que o site é W3org, tá bom? Dito isso, vamos lá. Então o que acontece aqui? Como eu estava falando para vocês, ele recomenda as unidades relativas por questão de acessibilidade. O padrão aqui, na verdade, ele é o 16, como vimos aqui. Mas o que acontece? Nós temos uma unidade de medida aqui, por exemplo, chamada, a gente pode colocar aqui, ela, por padrão, você vai ver muito isso, né? alguns códigos fontes você vai ver por aí, e eu vou explicar para vocês o que acontece. Vocês vão ver muito isso aqui, ó, 3, beleza? Então você vai ver muito isso aqui. Quando a gente salvar aqui e atualizar, vamos atualizar aqui, observe o seguinte, quando a gente atualizar aqui, não mudou nada. Por que não mudou? Porque eu peguei aqui o padrão, que eu falei para vocês, que o padrão é 16. Mas, por exemplo, vamos lá,
Mas como é que eu descubro? E eu vou explicar para vocês aqui. Para isso, antes você tem que chegar aqui. Lembra que a gente tem um asterisco que é para toda aplicação? Eu venho falando isso nos vídeos anteriores. Aqui primeiro você define, tá? Uma fonte, vamos dizer assim, a fonte padrão de toda a sua aplicação. Na verdade, todo o seu código, tá? Então você vai chegar aqui e vai dizer que essa font size, tá? Para poder trabalhar com a escala, né? Com a escala de porcentagem, tá? Essa font size aqui, você vai dizer para ele que vai ter a 100%. Tá? Então pronto, vamos colocar aqui 100%, ok? A partir daqui você definiu o seu padrão, tá? De font size 100%. Se eu atualizar aqui, nada vai mudar também, bom? Ok, tá aí tudo bem. Vamos chegar lá. E o que que acontece agora? Agora para os meus textos, meus parágrafos, quando eu quiser utilizar aqui o tamanho, agora eu posso usar nesses padrões, tá? Se eu quiser usar o padrão 16 pixels, eu vou usar 1 EM, tá? Agora se eu quiser usar, por exemplo, 40 pixels, né? Se eu quiser chegar aqui, ó, 40 pixels, vou atualizar e vou ver o que é que acontece. Se eu quiser utilizar esse tamanho, por exemplo, né? Então vamos lá. O que é que acontece? Eu vou mudar aqui vou dar um Ctrl Z para ele voltar para o tamanho que estava aqui, 16 pixels, né? E vou mostrar para vocês aqui na prática. Bom, se eu quiser alterar isso aqui para 40 pixels, por exemplo, voltar aquele tamanho, como é que eu faço nessa escala aqui, que é a escala padrão do W3C? Bom, você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui, tá? Vai pegar aqui, você vai fazer esse cálculo aqui, ó. Deixa eu só fazer isso aqui, ó. Fazer esse cálculo aqui, ó. Se você quer 40 pixels, você vai pegar o valor da fonte que você quer. Nesse caso eu estou falando 40, mas pode ser 18, pode ser 20, pode ser 22, pode ser o que você precisar. Você vai pegar aqui 40, você vai dividir pelo padrão. O padrão é 16, né? Lembra que 1 EM é 16, você vai dividir por 16, tá? E isso vai dar, deixa eu fazer o cálculo aqui, ó, 2.5, tá? Isso vai ser 2.5. Significa agora que se você quiser 40 pixels, essa fonte aqui fica daquele tamanho 40 pixels, você vai pegar aqui, em vez de 1, que é 16, você vai colocar 2.5, tá? Então, quando você coloca aqui 2.5, isso significa que a sua fonte agora dá 2.5. Então, eu vou salvar aqui, tá? Inclusive, ele reclamou aqui. O que ele reclamou? Será que essa foi o comentário? Foi o comentário. Então, aqui. Aí, o que acontece? 2.5. Quando eu atualizar aqui agora, ele tem que obedecer aquele 40 pixels, beleza? Então, você vai fazendo o seu teste aqui, ó. Você vai pegando o valor, que é 16. Sempre lembra. Aqui, ó, por exemplo, isso aqui quer dizer 16, tá? Um AM é 16, o valor padrão é 16. Você vai pegar o valor da sua fonte. Ah, eu quero 12. Então, é 12 dividido por 16. Aí você vai pegar o valor que você quer, dividido por 16. 16 dividido por 16 é 1. Então, você colocaria 1 aqui, que é o tamanho padrão, tá? Então, com isso, nós entendemos aqui alguns recursos, tá? Inclusive, eu preciso que vocês façam mais testes aí com fontes, tá? E sempre verificando, atualizando e verificando o que acontece aqui, tá? Para que você tenha um melhor entendimento. Mas quando você pegar um código fonte, que você vai ver esse tipo de font size, agora não é mais novidade. Inclusive, esse font family, nós gostaríamos de que ela fosse também universal, né? Pegasse aqui em toda a aplicação. Lembra que esse seletor asterístico ele é universal, ele pega para toda a aplicação e o que vem para baixo vai alterando se for o caso. Então é isso, esse aqui teria que trabalhar aqui também. Nós vamos ainda falar no próximo vídeo, porque nós podemos pegar fonte externa também, tá? Mas é isso, um abraço e até a próxima.